Você já parou para pensar que algumas das coisas que você mais acredita sobre a fé podem não ser exatamente como a Bíblia ensina? No vasto universo evangélico circulam ideias, verdades ditas e repetidas que, com o tempo, se transformaram em verdadeiros mitos. Eles não são necessariamente mentiras descaradas, mas simplificações, meias-verdades ou interpretações distorcidas que, por mais bem intencionadas que sejam, acabam por minar a profundidade da palavra de Deus e por vezes até causam dor e confusão em corações sinceros. Esses mitos, como sussurros persistentes, podem corroer sua paz, gerar culpa desnecessária e até mesmo afastar você de uma compreensão mais íntima e libertadora da pessoa de Deus. Eles criam uma fé superficial, desconectada da realidade de um Deus que se revela em toda a sua complexidade e amor. Mas hoje, vamos rasgar o véu do que é repetido sem questionamento. Prepare-se para desmascarar 6 desses mitos que muitos cristãos ainda acreditam. Este não é apenas um vídeo informativo, é um convite para uma jornada de clareza que traz liberdade, um aprofundamento genuíno na sua fé e um encontro mais autêntico com as verdades transformadoras da Bíblia. O primeiro mito que muitos acreditam é que se algo ruim acontece, é porque faltou oração. Essa é uma frase que muitos cristãos já ouviram ou até repetiram em momentos de dor e dificuldade. Se isso aconteceu, é porque você não orou o suficiente. À primeira vista, ela pode parecer um alerta espiritual, mas, se analisada com calma, vemos que essa ideia é simplista, injusta e sem base bíblica. A Bíblia ensina que a oração é poderosa, no entanto, não é um escudo absoluto contra o sofrimento. Se a lógica fosse, quem ora não sofre, então Jesus, que orava constantemente, não teria sido traído, abandonado e crucificado. Mas foi. Paulo orou, jejuou, pregou, entregou sua vida e ainda assim foi preso, espancado, apedrejado e sofreu naufrágio. Ou seja, o sofrimento não é sinal de negligência espiritual. Dizer que algo ruim aconteceu porque você não orou o suficiente é um peso desnecessário sobre os ombros de quem já está sofrendo. Além de ser teologicamente incorreto, é emocionalmente cruel. Transformar a dor numa espécie de castigo por oração insuficiente leva a culpa, ansiedade e confusão. Portanto, dizer que algo ruim aconteceu porque faltou oração não tem base bíblica. A Bíblia mostra que o sofrimento faz parte da experiência humana, inclusive dos mais fiéis. O segundo mito que vamos desvendar é que Noé levou apenas 2 de cada animal para a arca. Essa é uma das cenas mais conhecidas da Bíblia, ou melhor, uma das mais mal interpretadas. Quase todo mundo já ouviu ou viu em livros infantis e filmes que Noé levou um casal de cada animal, 2 leões, 2 elefantes, 2 coelhos e por aí vai. Mas o que a Bíblia realmente diz? Quando lemos com atenção o relato do dilúvio, em Gênesis capítulo 7, versos 2 e 3, encontramos a seguinte ordem do Senhor: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, o macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Ou seja, dos animais impuros, sim, 2 de cada, formando um casal. Mas dos animais puros, 7 pares, totalizando 14. E das aves, também 7 pares. A diferença entre animais puros e impuros seria mais tarde formalizada na lei de Moisés, mas já aparece aqui como uma distinção clara. Mas por que mais animais puros? Porque eles seriam usados para o sacrifício e para a alimentação após o dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso 3 afirma: tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Assim como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Se houvesse apenas um casal, qualquer sacrifício significaria a extinção da espécie. Então, por que o mito se espalhou? Porque o próprio texto de Gênesis 6,19, num primeiro momento, parece resumir: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Mas esse versículo apresenta uma visão geral, e logo depois, no capítulo 7, a ordem detalhada é revelada. A questão é que muita gente lê só o primeiro trecho ou escuta versões simplificadas sem considerar o contexto completo. Nosso terceiro mito é a ideia de que Jesus nunca julgou ninguém. Muita gente já ouviu ou acredita na ideia de que Jesus nunca julgou ninguém, que ele era apenas amor e misericórdia, sem críticas ou repreensões. Essa visão, embora acolhedora, não está totalmente alinhada com o que os evangelhos registram. De fato, o amor e a misericórdia são marcas fundamentais do ministério de Jesus. Ele acolheu os marginalizados,
curou os doentes, perdoou pecadores e ensinou sobre graça. Mas isso não significa que tenha sido alguém que ignorou o erro ou deixou de corrigir o que estava errado. O próprio Jesus proferiu críticas duras, principalmente contra os líderes religiosos da época. Um exemplo emblemático são as palavras dirigidas aos fariseus e escribas no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, onde ele os chama de hipócritas, cegos, guias cegos, e diz que eles fecham o reino dos céus. Essas palavras são um julgamento claro sobre a postura deles. Em João capítulo 5, versos 22 e 27, Jesus afirmou que viria para julgar o mundo e que seu julgamento seria justo. Ele disse: "O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou." Portanto, dizer que Jesus nunca julgou ninguém é uma simplificação que não resiste a uma leitura cuidadosa dos evangelhos. Ele julgou sim, com justiça, verdade e amor, especialmente quando viu hipocrisia, maldade e injustiça. O quarto mito que as pessoas acreditam é que todas as religiões levam a Deus. A ideia de que todas as religiões levam a Deus é bastante popular em nossa sociedade pluralista e multicultural. Ela transmite uma mensagem de tolerância e respeito às diversas crenças e costumes espalhados pelo mundo. Contudo, essa afirmativa, embora bonita e pacificadora, não encontra respaldo na Bíblia, especialmente na mensagem central do cristianismo. O que a Bíblia realmente diz sobre o caminho para Deus? No Novo Testamento, Jesus declara algo bem direto e exclusivo em relação à salvação e ao acesso a Deus Pai. Ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Essa frase é contundente e não deixa espaço para múltiplos caminhos. Segundo Jesus, o acesso a Deus não é via diversas religiões ou crenças, mas por meio da fé nele, em sua pessoa, vida, morte e ressurreição. A salvação é um dom concedido por Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Isso significa que nenhuma outra religião, por mais ética ou espiritual que pareça, oferece o mesmo meio de reconciliação com Deus que a fé em Cristo proporciona. Contudo, reconhecer a exclusividade da fé cristã não significa menosprezar outras religiões ou faltar com respeito aos seus seguidores. O cristão é chamado a amar o próximo e dialogar com compreensão. Nosso quinto mito é que o cristão sempre deve ser feliz e otimista, e que não há lugar para tristeza. Este mito cria uma pressão irreal sobre os seguidores de Cristo, fazendo com que muitos escondam suas dores e lutas emocionais. A fé cristã não é uma garantia de ausência de sofrimento, tristeza ou desafios emocionais. A Bíblia está repleta de exemplos de personagens que experimentaram profunda tristeza, lamento e até desespero. Jesus, o próprio Filho de Deus, chorou em luto por Lázaro, João 11:35, e expressou profunda angústia no Getsêmani, a ponto de sua alma estar profundamente triste, a ponto de morrer. Mateus 26:38. Os salmos de lamento, como vimos em nossa série, são um testemunho de que é bíblico expressar a dor a Deus. A fé nos permite viver a dor com esperança, sabendo que Deus está presente, mas não nos exige uma felicidade forçada. A tristeza, o luto e o desapontamento são emoções humanas, válidas, e Deus nos consola nelas. E o sexto e último mito que desmascaramos hoje: Deus só usa pessoas com um passado impecável ou sem erros graves. Este mito gera uma culpa e uma vergonha imensas, fazendo com que muitos se sintam desqualificados para o serviço ou propósito de Deus, por causa de seus erros passados. Ele contradiz diretamente a essência da graça. A Bíblia, entretanto, é uma galeria de personagens imperfeitos, usados poderosamente por Deus. Pense em Davi, um homem que cometeu adultério e assassinato, mas que foi chamado homem segundo o coração de Deus após o seu arrependimento. Ou Paulo, antes Saulo, um perseguidor ferrenho de cristãos, transformado no maior apóstolo. Raabe, uma prostituta, foi usada na linhagem de Jesus e é elogiada por sua fé. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e se tornou uma coluna da igreja. Deus não busca perfeição prévia, mas corações dispostos e quebrantados. Ele se especializa em transformar passados manchados em testemunhos gloriosos, usando os mais improváveis para manifestar sua glória. Como vimos, nem tudo que é ensinado ou repetido tem base sólida nas Escrituras. Esses mitos podem distorcer nossa compreensão de Deus, de nós mesmos e de nossa jornada de fé. Mas a verdade, quando revelada pela palavra, liberta e fortalece.
Que este vídeo sirva para desmascarar as mentiras que oprimem e para nos levar a uma fé mais autêntica, mais compassiva e mais profundamente enraizada na palavra de Deus. Se este vídeo te ajudou a desvendar algum desses mitos ou a fortalecer sua fé, deixe seu like. Compartilhe-o com alguém que precisa ouvir essa verdade libertadora e deixe seu comentário. Qual desses mitos mais te surpreendeu ou qual outro mito você gostaria de ver desvendado? Sua jornada importa e a verdade liberta.